Luciana está aqui. Vamos adicionar. Ela já está aqui, nossa convidada, para poder a gente bater esse papo e conversar com vocês. Vamos aguardar só um pouquinho a conexão se formar. Oi, Lu, Cheguei! seja bem-vinda. Que bom tê-la por É! aqui. Que bom matar as saudades em tempos de coronavírus. Pois é. E é engraçado, né? Porque a gente acaba se encontrando pelos congressos da vida, pelos eventos, e a gente assim, vamos fazer, vamos marcar, e Vamos nunca dá marcar, tempo, vamos se tá? encontrar. Todo mundo tem as ideias, mas a gente acaba sem poder concretizar. Se tem uma Sim, coisa boa verdade. dessa pandemia, é que quando a gente está no isolamento de casa, essas desculpas vão embora. Tá todo mundo em É casa, verdade. então você consegue conversar com as pessoas, combinar com elas, marcar, para a gente Sim, fazer um bate-papo, uma conversa leve sobre o assunto. E o que é que eu sim, percebi? As pessoas estão em casa, as pessoas estão cada vez mais focadas para a família. Tem gente que está com medo do futuro, tem gente que está sim, com medo de ser pego de surpresa. Você para pensar sim, na sua vida, o que você fez, você começa a olhar para sim. as suas reservas. Quem tem filho se Uhum, preocupa com os filhos, quem tem pai se preocupa com os pais, tá certo? sim, E aí, sim, nesse contexto, me pareceu ser interessante a gente conversar um pouquinho sobre planejamento sucessório. Mas sim. falar sobre planejamento Saiu um sucessório, pouco do Lu, coronavírus, né? pois é, e principalmente pelo seguinte, para desmistificar um pouquinho, porque eu tenho Sim. feito alguns cursos de planejamento sucessório e às vezes as pessoas chegam para mim para dizer assim, mas veja, eu sou advogado, vim aqui fazer o curso por curiosidade, mas eu não tenho nenhum cliente rico, os meus clientes estão todos assando e comendo, brigando para sobreviver, para que eu vou oferecer planejamento sucessório para essas pessoas? E eu costumo dizer o Uhum. seguinte, Lu, quem tem muita condição financeira já fez seu planejamento há muito tempo, tá? Verdade, Já programou a verdade. sua vida e tem isso como uma rotina. Mas as Uhum. pessoas esquecem que o planejamento é você pensar com carinho em quem vai ficar depois que não estiver aqui. E pensar o que é que você quer, qual é o melhor destino que você quer dar para o seu patrimônio. E aí você está dizendo Sim. assim, Marcos, parece que você está falando de um testamento. Também. O Uhum. testamento é um dos instrumentos do planejamento sucessório, mas está Sim. longe de ser o único. Eu primeiro queria Verdade. saber o seguinte: você, além de professora, é advoga, tem uma bela Uhum. advocacia em Recife, especializada em família e sucessões, e você deve receber pessoas no escritório tratando de, buscando informações sobre planejamento. A nossa Sim. conversa é sobre primeiros passos para o planejamento. Se eu sou um cliente e chego no seu escritório, tá? Ou aproveito esse tempo de pandemia e peço para fazer uma conferência com você específica para discutir planejamento sucessório. O que é que você vai me dizer? Por onde é que eu começo? Tá. Vamos lá. Antes de mais nada, vou cumprimentar todo mundo que está entrando aqui. Tenho visto várias pessoas muito queridas. Agradecer a você pela oportunidade da gente estar aparando a distância, né? Se falando até mais do que a gente está sentindo necessidade de se falar mais, né? Do que a gente consegue se falar normalmente, porque a verdade é que a gente passa muito tempo na rua, muito tempo fora de casa, e esse danado desse coronavírus está obrigando a gente a pensar o que realmente vale, o que realmente importa, se reorganizar. De repente todo mundo se viu tendo que se arrumar em casa, tendo que fazer home office. Então, dar um alô para todo mundo, dizer a vocês que quem puder ficar em casa, fique em casa, porque realmente esse momento que a gente está vivendo é um momento importante para a gente entender que a gente não pode tudo, né? Para a gente entender Isso. que a gente às vezes precisa se recolher, né? A gente entender um pouquinho o que é perder a liberdade, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo está vindo para ensinar muita coisa para a gente. Eu tenho visto muita gente dizendo: a gente vai sair diferente, a gente vai sair diferente, a gente vai sair diferente. Mas o que é que a gente está fazendo para sair diferente disso? É muito importante Perfeito. a gente pensar sobre isso, né? Então, eu acho que a gente escolheu, você escolheu um tema que eu adoro, né? Porque a gente vive num Brasil que tem muitos preconceitos, né? E eu gosto muito de dizer isso, assim, eu adoro falar de dinheiro. Eu adoro Hum, dinheiro. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso. E acho que a ideia do planejamento sucessório está muito atrelada a compreender que falar de dinheiro é muito importante. Né? As pessoas têm um pudor de falar. Eu já recebi cliente no meu escritório que disse assim: doutor, eu vim aqui para pedir uma reunião com a minha noiva
porque eu queria casar, mas eu queria casar com ela no regime de separação total de bens, mas eu não tenho coragem de dizer isso a ela, né? E você tem que dizer por eles. Isso, porque as pessoas, elas acham que escolher o regime de bens, que é um passo importante do planejamento sucessório, né? Escolher o regime de bens não está na alçada delas. As pessoas acham que falar de regime de bens é necessariamente colocar para fora os seus interesses. E qual é o problema de ter interesse patrimonial? E ser claro em relação a isso para evitar um conflito no futuro que uma conversa Sem de 10 dúvida. minutos antes resolveria. Eu acho Sem que dúvida. isso a gente precisa colocar. E tem muito amigo nosso que diz Isso. assim, que é isso, mas deixa fazer ele desse jeito, porque vai dar problema lá na frente e a gente resolve. Não, imagina. Quanto mais você antecipar e você pensar nos cenários, você vai ter uma transição na sua vida muito mais sossegada. Sim, e aí, veja, sim. falando do planejamento específico, eu começo as minhas aulas dando o exemplo de uma família brasileira padrão na década de 80. Um casal, Isso. 3 filhos, que os 2 trabalham, conseguiram com muito esforço comprar uma casa própria, um apartamento na cidade. Imagina que a gente está falando de uma cidade grande, Rio, São Paulo. Eu vou fazer o exemplo aqui no Rio de Janeiro, em homenagem à nossa querida amiga Daniela Teixeira, tá? Que pode ser que apareça por aqui daqui a pouco. Tá. E aí Nossa, o que acontece? rainha do planejamento sucessório. Pois é. E no meu exemplo, eu imagino que um dos 2, vamos imaginar que ele é mais velho, não se cuida, morre, e fica ela e os 3 filhos. E aí, veja, é um inventário muito tranquilo de fazer, porque são todos maiores, capazes, é simples, fica a meação para ela, fica a herança para eles, só que tem um pequeno detalhe, tem que pagar o imposto de transmissão. E nós estamos falando de um imóvel que no Rio de Janeiro pode ter uma alíquota de até 8% de imposto. E se você pegar um apartamento de 3 quartos num bairro bom, eu estou falando de um apartamento de 5, 6, 7 milhões de reais. E de repente as pessoas olham para o advogado e dizem assim, eu não tenho dinheiro para pagar o imposto de transmissão para poder regularizar a sucessão do meu pai, da minha mãe. Isso é planejamento sucessório, Lu. Eu olhar para a pessoa e dizer o seguinte, olha, você está tranquilo porque quando você não estiver mais aqui, os seus filhos vão ficar com um apartamento, a sua esposa vai ficar com um apartamento, ok. Mas para poder eles disporem sobre esse bem, até porque se o bem ficar muito grande e for necessário vender para uma pessoa, ele tem que estar formalizado, ele tem que estar regular. Para isso acontecer, tem que haver transferência. E aí a pessoa vai olhar para mim, mas vai dizer assim, olha, nem eles vão ter dinheiro depois que eu morrer, nem eu tenho dinheiro agora se eu quiser transferir. Eu disse, então vamos pensar em alternativas. Por exemplo, o que é que você acha de utilizar uma figura como seguro de vida? Sim. Mas calculando o valor da indenização ou o valor do prêmio que vai se receber no final da ocorrência do sinistro, apenas para pagar o imposto. Então, o que é que eu estou me referindo? Eu vou fazer uma apólice de seguro que, na minha morte, os meus herdeiros vão receber o suficiente para regularizar o bem e, se for o caso, venderem para o terceiro para poderem dispor do patrimônio. Isso é planejamento sucessório. Sem da dúvida. mesma forma que fazer um testamento também é planejamento sucessório. E agora, a pergunta é, você costuma pensar nisso para tomar medidas que já têm efeitos enquanto as pessoas ainda estão vivas? Ou você prefere pensar em alternativas que só vão ter consequências para depois da morte? Você tem alguma preferência? Como é que você lida com isso? Eu acho que depende muito da demanda. Eu adorei a ideia do seguro de vida, acho muito importante. A gente que é profissional liberal não vive sem seguro de vida, né? É importante ter. Eu queria até fazer uma observação em relação a isso, porque eu falei essa história de que as pessoas precisam realmente conversar sobre dinheiro e falar sobre patrimônio, né? Eu venho de uma família muito, assim, em que eu tento buscar os aprendizados, né? E minha avó, a minha avó materna, ela era uma mulher altamente empreendedora. Então, quem mandava no patrimônio lá na casa dos meus avós, não sei nem se minha mãe está aqui nessa live, capaz dela estar por aí, mas, mas eu aprendi muito com minha avó sobre essa questão de planejar o uso de dinheiro. E a minha avó, ela fez o planejamento sucessório dela e do meu avô, porque meu avô só falava ok, tudo bem, assinava o chequinho lá. E ela fez o planejamento sucessório porque aqui em Pernambuco, a alíquota de doação, ela era metade do ICD. Então, o que é que ela fez? Ela pegou todo o patrimônio
e transferiu esse patrimônio, que era uma coisa que se fazia. Eu acho que a gente vem falando muito sobre planejamento sucessório hoje, mas antigamente se fazia muito isso. Então ela pegou e colocou todo o patrimônio em nome das filhas, né, reservando para ela a cláusula de usufruto. E aí, o que é que se percebeu? Pernambuco percebeu que essa alíquota, né, estava fazendo com que não existisse processo de inventário, ou existisse um número muito menor de processo de inventário do que deveria existir, e eles estavam recolhendo menos imposto do que eles poderiam recolher. Então, eles igualaram essas alíquotas. Hoje em dia, a alíquota de doação, né, e o ICD, elas são alíquotas muito próximas, e isso fez com que as pessoas deixassem de fazer essa doação, em vida, e deixassem para resolver a questão no processo de inventário. Então, hoje, eu tenho sido procurada pelas pessoas, muitas vezes, para que essas pessoas entendam como funciona e de que maneira essas pessoas elas podem fazer esse planejamento sucessório, tanto do ponto de vista do trabalho consultivo, aí vai para os advogados e as advogadas jovens e advogadas que estão assistindo a gente aqui, em direito de família e em direito sucessório, tem sido uma tendência cada vez maior trabalhar dentro dessa expectativa consultiva, né? Então, tanto sou consultada antes do casamento para colaborar na escolha do regime de bens, e aí é importantíssimo dizer, o pacto antinupcial é um instrumento riquíssimo. O pacto antinupcial permite que você misture as regras dos regimes de bens para você fazer um bom planejamento sucessório. Isso permite que você traga essa previsão de como vai ficar a sucessão diante da escolha de um determinado regime de bens. Então, eu sou bem consultada em relação a isso. As pessoas me procuram para saber, olha, eu estou querendo casar, ou eu vivo em união estável, e eu queria escolher o melhor regime de bens, porque eu queria saber na sucessão como é que fica a situação no casamento ou na união estável. Então, se eu escolho viver em união estável, se eu escolho casar, do ponto de vista da perspectiva da aplicação do direito sucessório, ou para a escolha do regime de bens. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, às vezes, as pessoas perguntam, olha, eu vou me divorciar, esse divórcio é consensual e eu já queria deixar os bens em nome dos filhos. Quais são as consequências disso? Do ponto de vista tributário, quais são as consequências e quais são os efeitos tributários dessa escolha, na hipótese de se fazer a partilha, não partilhando os bens entre o casal, mas já deixando os bens em nome dos filhos. E também sou consultada para consultoria em matéria de testamento, que também é uma hipótese de planejamento sucessório. Então, vamos organizar as ideias um pouquinho, Lu, aí para o pessoal que está ouvindo a gente. A gente tem colegas que são profissionais, professora Lenice aqui de Alagoas, professora Lígia, que além disso trabalha numa vara de família. Nós temos um colega de Minas, o Davidson. Luiz, direto de Portugal, ouvindo a gente. Luiz, a gente está falando sobre planejamento sucessório. O que me interessa nesse momento aqui é que as pessoas entendam o seguinte. Primeiro, quando a gente começa a pensar no planejamento sucessório, a partir do momento que a gente tem bens, é verdade. Mas não tem um momento certo para começar a discutir isso. Tem gente que diz assim, quando eu ficar velho eu vou pensar nisso. O que o Luciano está mostrando para a gente é que as decisões que você toma na hora que você vai casar, na escolha do regime de bens, impactam direto no que vai acontecer com o seu patrimônio depois que você morrer. E as pessoas entendem de modo errado que se elas escolhem um regime de separação em vida, esse regime de separação continua perdurando para depois da morte. E as regras sucessórias são diferentes. São diferentes. Então, muitas vezes o que acontece é o seguinte, a pessoa chega para você e ela não vai sair com um contrato assinado e você não vai resolver a vida dela numa conversa de 1 hora. Ela chega para buscar informação, para você poder explicar à pessoa quais são os cenários possíveis para poder ela escolher. E é um tipo de advocacia que pouca gente valoriza, que é uma advocacia consultiva, uma advocacia preventiva. Você não precisa ir para o fórum para fazer esse trabalho. E esse é um trabalho que fideliza o cliente. Eu costumo dizer o seguinte... Exatamente. Você planeja a vida da pessoa para os próximos 20, 30 anos, tá certo? E à medida que a pessoa vai crescendo, ela casa de novo, ela tem filhos, chegam netos, você vai revendo aquele planejamento, você vai ajustando aquele planejamento para a realidade daquele momento. E mais, se você toma medidas de planejamento em vida, elas são revogáveis a qualquer momento, desde que você não faça transferências patrimoniais. Uma ferramenta, Luciana, que eu uso muito para planejamento sucessório é o contrato de doação.
nas mais diversas formas. Doação com cláusula de reversão, doação com reserva de usufruto, doação com cláusula de conjuntiva, incomunicabilidade. E aí o que é que acontece? Eu estou no mundo dos contratos, tem regras próprias. E aí a pessoa vai me dizer assim, mas Marcos, é melhor fazer o planejamento para ter efeitos imediatamente ou para ter efeitos depois da morte? Deixa eu colocar um exemplo objetivo. Me chega um casal com 3 filhos, eles dizem assim, nós já resolvemos. Nós temos 3 casas e vai ficar uma casa para cada filho e de acordo com as necessidades de trabalho, o filho 1 vai ficar com a casa da praia, o filho 2 vai ficar com a casa do campo. Eu disse, ótimo, maravilha. Vocês querem fazer o testamento? Não, Marcos, porque alguém pode contestar esse testamento, tá? Você está me agorando, desgraçado. Eu não quero morrer agora não, tá certo? Muda o assunto. Eu quero fazer logo isso agora. Tudo bem. Só que qual é o problema? Para eu fazer as doações agora, eu vou ter que pagar os tributos, vou ter que pagar o registro, vou ter que pagar as escrituras. Aí a pessoa chega para mim e diz assim, quanto é que vai custar? Eu disse, o equivalente é uma das 3 casas, para você transferir 2. Aí chegou o problema, porque eu tenho 3 filhos e só vai sobrar 2 casas. Como é que vai fazer? Então, isso. Eu posso dizer isso à pessoa, a pessoa vai dizer assim, tudo bem, eu vou me capitalizar e eu volto daqui a 1 ano. Ou vamos fazer agora os termos de doação, mas não vamos escriturar nesse momento, vamos pagar só os impostos, a gente vai fazer isso depois. Então eu posso fazer o planejamento em etapas. E as pessoas, Luciana, ligam assim para mim, Marcos, eu quero fazer esse negócio de holding porque me disseram que é bom, porque eu vou blindar o meu patrimônio. Primeira observação que eu quero fazer para as pessoas é o seguinte... Essa é uma expressão que as pessoas têm falado muito, né? Blindagem patrimonial. Como se o planejamento fosse alguma coisa ilícita, escusa, que você não pudesse fazer, tá certo? Então, eu estou aqui lidando com pessoas de boa fé. Não estou lidando com alguém que quer fugir das suas obrigações. Eu acho que isso é uma premissa essencial. Tá? E quando eu falo de criação patrimonial de uma empresa, a pergunta é, você está preparado para isso? Você sabe como é que gere uma empresa? Você sabe que você vai trocar uma relação pessoal de parentesco por uma relação societária? Você sabe que não o juiz isso, que vai... Marcos. Oi. Uma coisa que eu vejo muito acontecer, assim, até com uma certa frequência, os próprios empresários mesmo, as próprias famílias empresárias, né, elas têm uma preocupação, uma atenção muito grande em organizar a sua empresa, elas sabem gerir a empresa, né, mas muitas vezes elas esquecem ou elas não têm a preocupação de saber como aquela empresa ela vai repercutir numa partilha de bens, como aquela empresa ela vai repercutir num processo de sucessão. E eu já vi muitas empresas se desfazerem, tanto no processo de divórcio, quanto no processo sucessório. Né? Por quê? Porque você não faz o planejamento, né? E as pessoas que vão lhe suceder naquela determinada empresa não estão preparadas para lhe suceder e muitas vezes não só não estão preparadas, elas simplesmente não querem lhe suceder, né? Então, elas não sabem lidar com aquela determinada empresa, não sabem lidar com aquele determinado produto, aquele serviço, aquele negócio, e por falta de um planejamento anterior, por falta de diálogo, por falta de conversa, eu não estou dizendo aqui, por exemplo, que o pai ou a mãe empresária precisam obrigar o filho a lhe suceder naquele negócio, mas muito pelo contrário, ele tem condições ou ela tem condições de fazer com que aquele negócio continue funcionando, né? Pensando num gestor que vai começar, que vai dar continuidade àquele trabalho e vai continuar rendendo frutos para aquela determinada família. Né? E isso faz parte também do planejamento sucessório. Isso faz parte também do conversar sobre patrimônio. Isso faz parte também do conversar sobre dinheiro, que eu acho que a gente precisa realmente mudar essa cultura. Acho que as pessoas estão se interessando mais, sim, por finanças. As pessoas estão se interessando, sim, mais por investir o seu dinheiro, por saber como elas vão gastar o seu dinheiro. E eu acho que a ideia do planejamento sucessório está muito atrelada a isso, de saber como você vai investir o seu dinheiro, como você vai gastar o seu dinheiro. Porque, como você disse perfeitamente aí agora, né? Não adianta você deixar um patrimônio e você ter que se desfazer dele para pagar imposto. E eu tenho que acrescentar alguns pontos para a gente conversar. Você falou que é difícil falar de dinheiro para os nossos consortes, para as pessoas que se relacionam com a gente. Também não é fácil para os pais falarem de dinheiro em relação aos filhos. Para os filhos, sim, E tem um discurso que eu ouço muito no escritório, que é o seguinte: eu confio nos meus filhos. E aí eu olho para a pessoa e digo assim, quanto você conhece o seu genro e da sua nora? Você confia também no seu genro e na sua nora? Porque, inevitavelmente, a opinião deles vai ser considerada pelos seus filhos. E isso pode ser decisivo num conflito mais na frente. E quando eu falo de planejar, qual é o objetivo de planejar? Eu planejo para evitar conflito.
Se eu evito o conflito, eu planejo para eu não precisar do judiciário. Ou, se for o caso de ir ao judiciário, e o judiciário com o menor grau de contenciosidade possível para tratar do assunto. Sim. Esse é um planejamento bem feito. E o que a gente tem visto recentemente no noticiário são exemplos de planejamento que não funcionaram como devia. Tá? E aí, veja, primeiro a gente vai tratar de pessoas famosas aqui, pessoas que são muito conhecidas, mas a gente tem que esclarecer que nós não tivemos acesso aos autos, que a gente não conhece a realidade de cada processo, porque são processos de família que estão em segredo de justiça. A gente poderia mencionar aqui o caso do Chico Anísio, o caso do diretor Marcos Paulo, o caso do Gugu. O que é que a gente tem nesses três exemplos em comum? Já que a gente não vai falar mais de coronavírus, vamos ver como é que ficou a herança do Gugu. Né? Pois é, entendeu? Vamos responder o meme, tá certo? Esquecer do Ronaldinho que está preso, esquecer do Gugu. Tá? Ninguém quer saber mais da herança do Gugu. Pois é, mas o que é que me interessa? Ó, o Augusto Liberato fez um testamento. O Chico Anísio fez um testamento. O Marcos Paulo fez um testamento. Eu acho que essa é a versão de planejamento 1.0. Tá? Por que 1.0? Porque é a medida mais barata de você fazer o planejamento. O testamento custa bobagem. Você vai ao cartório, registra o testamento, faz quanto você quiser em vida. Mas muda quantas tá vezes você quiser, né? Pois é. Muda quantas vezes você quiser, revoga quantas vezes você quiser em vida. E conta as pessoas que você mudou ou não. Tem isso também, né? Então, você, às vezes, você simplesmente omite que você mudou o testamento, porque você quer ver o circo pegar fogo. Agora, veja só, que não é o recomendável. O que me interessa chamar a atenção é que essas 3 pessoas fizeram testamentos e que os 3 testamentos foram levados a juízo para serem discutidos. Ou pela extensão de algumas cláusulas, tá certo? Ninguém discutiu a capacidade das pessoas de fazer o testamento. Mas se discutiu a extensão de algumas cláusulas que as decisões judiciais ou foram por não reconhecer as cláusulas ou foram por decidir a validade de cláusulas testamentárias contra várias informações que a gente tem aí. Então, a pergunta é, será que quando essas 3 pessoas fizeram os testamentos, elas tinham na cabeça que os filhos iam litigar entre si no final, Lu? Eu acredito que não. Tá? Não, até porque a ideia de testamento é justamente essa, né? As pessoas dizem assim, eu quero fazer um testamento para ninguém brigar quando eu morrer. Respeitar a minha vontade. Isso, para que a minha vontade seja respeitada, perfeito. Né? Então, a ideia do testamento aqui no Brasil ela é muito difundida nesse sentido. Eu vou fazer um testamento porque eu não quero que brigas se multipliquem no judiciário, eu quero que as pessoas, ou eu quero pensar a melhor maneira desse meu patrimônio ser aproveitado, né, por cada uma das pessoas com quem eu convivo, porque eu imagino que elas vão aproveitar melhor aquele patrimônio que eu estou destinando para cada um deles. Eu não sei se você percebeu o que é que acontece. No caso do Chico Anísio, a disputa é entre os filhos. Um filho preterido em relação aos demais. No caso do Marcos Paulo, a disputa é entre o segundo relacionamento com os filhos do relacionamento anterior. A discussão é se haveria ou não concorrência da companheira no momento da morte com os filhos. No caso do Gugu, é que a gente tem voltas e reviravoltas. A gente começa com a discussão de reconhecimento ou não de um relacionamento, o que ensejaria meação. Depois a gente passa para uma discussão de um novo arranjo familiar, de coparentalidade. Mais recentemente, o noticiário fala de uma questão de famílias paralelas envolvendo homoafetividade de um lado e heterorrelacionamento de outro. Tá? A gente não tem os detalhes para saber o que é que aconteceu exatamente, mas o que a gente pode chamar a atenção que um bom profissional que vai fazer o planejamento sucessório tem que dizer à pessoa que existem limites. E a minha sensação é que, em alguns casos desses, o cliente disse ao profissional que queria fazer de um jeito e o profissional atendeu o que o cliente queria fazer e não esclareceu ele que isso no futuro poderia ser contestado. Com as informações que a gente tem, porque a gente não tem as informações completas, então pode ser que a realidade seja diferente. Então, o que a gente precisa explicar? A gente tem limite, né, Lu? Isso, exatamente. 2 questões importantes aí que eu vejo, que eu enxergo. A primeira delas é que esse planejamento sucessório, ele respeite a noção de legítima, porque o Brasil, ele resguarda a legítima como sendo um direito que nem a vontade do hereditando
é respeitada ou é maior do que essa questão da legítima. Então, a gente sabe que existe uma discussão muito grande em torno da legítima, inclusive o nosso querido amigo Gustavo Andrade tem uma obra maravilhosa sobre esse tema, mas esse é um dos pontos que precisa ser observado, que precisa ser enxergado quando da realização do planejamento sucessório, que é exatamente respeitar a legítima, seja esse planejamento sucessório feito em vida, seja ele feito através de testamento. E uma outra coisa que eu acho assim, bem importante da gente ter em mente, a gente que é profissional e que trabalha com isso, né, é não ser utilizado ou não trabalhar, né, para violar direitos. Porque Perfeito. muitas vezes eu já fui consultada com relação à Planejamento possibilidade como de se forma de fazer um vingança. planejamento sucessório para excluir sucessores. Né? Então, assim, olha, a pessoa que teve, sei lá, um filho fora do relacionamento, né? Isso é recorrente, infelizmente, isso é recorrente, né? A pessoa ter um filho fora do relacionamento e querer fazer um planejamento sucessório para diminuir a cota hereditária desse filho por ocasião da sucessão, muitas vezes para diminuir uma eventual culpa que essa pessoa sinta, ou para tentar se redimir perante a família, né? E a gente, como profissional, tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, no sentido de orientar o cliente para que ele saiba que os filhos eles têm os direitos iguais garantidos constitucionalmente. Muito embora o testamento seja um instrumento que a gente sabe que a gente pode usar para preferir um em relação ao outro, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado na condução desse trabalho para que esse trabalho tenha essa conduta ética no sentido de não excluir direitos, eventualmente. Né? Mas você tocou num ponto importante, que é esse ponto do Marcos Paulo, né? Porque eu também tenho sido consultada, e aí vai até para dividir contigo essa experiência. Eu não sei se você já chegou a ser consultada em relação a isso. Eu estou vendo um monte de gente mandando coração, dá vontade de ficar parando a live o tempo todo para mandar beijo para todo mundo. Beijo, gente! Que a gente fica sem resistir, né? Esses corações, esses... Estou vendo um monte de gente bacana aí. E depois eu mando um beijo geral aí para todo mundo. Mas eu tenho sido consultada também com relação à questão sucessória na escolha do pacto antinupcial. E uma solução que eu encontrei, assim, que eu achei bem interessante, foi, no pacto antinupcial, já tentar definir algumas coisas por ocasião da sucessão. Então, por exemplo, que regra utilizar ou que interpretação dar a um determinado artigo de lei, caso ele esteja vigente, na hipótese de sucessão. Quer ver uma coisa que isso me ocorreu aqui agora, viu? Eu tô anotando as coisas aqui que estão acontecendo na minha cabeça, que tu sabe como minha cabeça funciona, né, Marquito? Ela vai funcionando assim. Que me ocorreu aqui agora, que é aquela questão da filiação híbrida, né? Da aplicação da concorrência sucessória entre cônjuge, companheiro e descendentes, né? E como aplicar a lei quando houver a filiação híbrida em relação, por exemplo, a se resguardar aquela cota legal dos 25%, ou se ainda houver divergência entre a regra do 1829, ou como ele vai ser interpretado em relação à união estável, como esse casal gostaria que esse artigo 1829 fosse interpretado por ocasião da sucessão. E eu acho que isso talvez não seja utilizado como regra de lei, mas eu acho que isso dá uma orientação grande por ocasião da sucessão, né? Então, são problemas que a gente pode evitar, ou que a gente pode, pelo menos, dizer assim, olha, essa pessoa gostaria que o artigo 1829, em relação à companheira, fosse utilizado, e fosse utilizado dessa maneira. Eu vou pegar o gancho aí. Primeiro, em relação ao 1829, para quem não acompanhou a discussão, a gente está se referindo à equiparação ou não do tratamento entre cônjuge e companheiro. Tá? Então, o que é que a gente tem até agora? A gente tem uma decisão do Supremo dizendo que o artigo 1790 é inconstitucional. Ponto. Isso. E aí manda aplicar à companheira, em matéria sucessória, as mesmas regras da sucessão legítima, regras, que é da esposa do cônjuge. E aí a gente que é uma bronca também. A gente está falando do 1829. E aí as pessoas preparam um embargo de declaração ao Supremo e dizem assim, ok, 1790 está fora, 1829, que é o dispositivo de sucessão legítima, a gente aplica,
Mas nos dispositivos seguintes, existe a reserva de uma cota-parte específica para o cônjuge, e quando ele concorre com os filhos, isso vale para a companheira, e mais, eu estou apenas aplicando o mesmo tratamento na ordem de vocação para o companheiro, ou o companheiro também é herdeiro necessário. Doutrinariamente, a gente tem, os nossos colegas se escrevem sobre isso, na sua maioria, equiparando para todos os efeitos, inclusive em relação a considerar o companheiro herdeiro necessário. Mas a decisão do ministro no julgamento de barra declaração eu não falei sobre isso, nós não nos pronunciamos sobre isso, porque isso não foi perguntado no mérito da ação. Então, não tem ainda posição formal do STF sobre isso. E aí, a nossa responsabilidade é receber alguém no escritório que está em união estável, a pessoa pergunta, porque como é que a gente começa, já que é uma conversa sobre primeiros passos? A pessoa chega para mim e diz assim, o que é que vai acontecer com meus bens depois que eu morrer? Você precisa colocar o cenário para a pessoa, para poder a pessoa parar para pensar se ela está de acordo com isso, ou se ela não está de acordo, se tem alguma coisa que ela pode mudar. E aí eu vou dizer à pessoa que provavelmente o cenário é o cenário X, mas como ela não vai morrer agora, vai viver anos ainda, durante a existência dela mais na frente, o entendimento jurisprudencial pode mudar. Pode mudar. Isso aconteceu, por exemplo, com a súmula 377, né? A legislação. A gente teve várias situações em relação a isso. Então, a gente tem que explicar ao pessoal que está ouvindo a gente que você faz o tratamento fotografando o momento. Isso, e exatamente. Esse momento, assim como acontece numa revisão contratual, esse momento pode alterar ou por fatos que a própria pessoa deu causa, ela se divorciou, ela casou de novo, ela teve novos filhos, ou por fatos externos. E isso tem que ser considerado na hora da gente estabelecer o raciocínio que vamos apresentar para o cliente. Mas, eu gosto de perguntar o seguinte, sabe, Lu? E o patrimônio pode mudar também. Pode, para mais ou para menos. Isso. A gente pode entrar numa crise e o patrimônio reduzir. Um beijo para nossa querida Paula Moura, tá certo? Paulinha, um beijo. Que chegou agora aqui. Deve estar entre home office e o Pedro correndo pela casa. Tá? Aí, vejam só, e voltando para o tempo que a gente estava falando, de planejar, de ver como é que está a legislação, eu queria dar um exemplo, Lu, da colação, que eu acho que é super interessante. Sim. A pessoa chega para mim e diz assim, eu tenho filhos, e por mais que os pais digam a gente que gostam dos filhos da mesma forma, os pais, às vezes, têm suas preferências. Sim. Ou então, os pais conhecem os filhos que têm e sabem que um ainda precisa mais dele do que os outros. A nossa legislação manda tratar todo mundo igual. Mas com a barra disponível, eu posso fazer o que eu quiser. E aí, é super comum na família tradicional brasileira que um dos filhos vai casar, é o filho primogênito, a filha primogênita, o casal está bem de vida e diz assim, minha filha, já que você vai casar, você vai ganhar um apartamento. Você vai ganhar um carro, tá certo? Não, o seu pai e sua mãe vão ajudar você em relação a isso. Só que ela tem mais 3 irmãos, mais 4 irmãos. E a primeira casou anos antes do tal do Covid. E o segundo vai casar 2 anos daqui o Covid. Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Mas nem todo negócio vai estar tão bem assim. E aí o que é que vai acontecer? Ele não vai ter dinheiro no casamento do segundo ou do terceiro filho de dar o mesmo presente. O que significa dizer que no momento da sucessão eu vou ter um tratamento, vou ter pessoas com patrimônios diferentes. Eu vou trazer a colação. Lu, eu costumo comparar a colação com aquele joguinho, um jogo da vida, que a gente jogava de tabuleiro. E no joguinho do jogo da vida tem uma casa que é o juízo final. Você joga o tabuleiro todinho e quando chega lá você presta conta. Tá? É verdade. Então, no jogo da vida da sucessão, você vai prestar conta. Você vai dizer assim, quando o papai estava vivo, o papai lhe deu um apartamento. O papai deu para mim uma passagem de avião da lua de mel. E a gente precisa equiparar isso. E aí eu te pergunto, a gente equipara pelo valor do apartamento no momento da doação, ou a gente equipara pelo valor do apartamento no dia da sucessão? E antes que você responda, não tem resposta para você me dar agora, porque eu não lhe disse as datas que aconteceram, nem a sucessão e nem a data da aquisição do apartamento. A legislação mudou nos últimos 100 anos 4 vezes. Tá? Código Civil de 16, Código de Processo 73, Código Civil 2002, Código de Processo Civil 2015. Para cada código, uma regra diferente. Uma regra diferente. Perfeito. E aí você é profissional, você faz o planejamento, a pessoa gosta da sua sugestão, ela aceita isso, ela fica tranquila achando que protegeu os filhos.
E aí, 4 anos depois, 10 anos depois, 12 anos depois, quando chega na hora da colação, a regra mudou. A regra Imagina o mudou. seguinte, a legislação manda você levar em consideração o valor dos O bens no valor momento dos da bens. abertura da sucessão, e quando Isso. você comprou Você o tem um patrimônio apartamento, completamente diferente. Você isso. comprou o E aí, apartamento pelo preço de planta e você tem um apartamento hipervalorizado porque aquela área teve um boom imobiliário ali naquela área e aquele apartamento que foi comprado por 200 mil hoje está valendo 1.500.000. E tá? aí 1.500.000 supera o valor de todo o patrimônio deixado por ocasião da sucessão. Né? E mais, a pessoa vai dizer assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Bom, mas a legislação diz que você responde ou com bem ou com equivalente pecuniário. E aí Isso. você, em vez de proteger aquele que você achava que tinha mais necessidade, no sentido oposto, você criou para aquela pessoa um problema absurdo que talvez ele não tenha como resolver. E isso do ponto de vista financeiro, porque do ponto de vista pessoal, você acabou com o relacionamento familiar. Provavelmente esses irmãos não vão querer mais conversar entre si. Os Sim, primos não vão mais conviver por conta de uma sim. decisão que foi tomada 10, 12 anos antes e a pessoa nem parou para perceber o reflexo disso. E mais, isso se resolveria com uma cláusula na época da doação, dispensando a colação. Dispensando a colação. Perfeito. E aí, Lu, vem o problema. As pessoas vão ao cartório, dizem que querem fazer doação e sequer consultam um advogado. O oficial que recebe no cartório, ele tem um modelo padrão lá de doação e ele vai entregar o modelo para a pessoa vai dizer que é aquilo Essa mesmo e vai assinar. e E vai ela não assinar, parou exatamente. para ouvir de um profissional quais são as consequências do que ele está fazendo naquele momento. Isso é É o barato que planejamento sai caro. sucessório. Tá? Então, Uhum. o planejamento sucessório não é um privilégio para as pessoas que só têm que ter mais condições. Professora Daniele Teixeira A Chaves rainha do chegou aqui. planejamento sucessório chegou. Dani, pede Olha, para entrar para o vídeo que eu vou te colocar aqui na conversa para nós três podermos participar. Chama, por favor, a gente por aqui, tá certo? Dani, você tem culpa no tema, porque se você não tivesse começado a discutir é planejamento sucessório há 5, 6 anos atrás, a gente não isso, estava aqui agora isso. conversando sobre isso, tá certo? Então, o que a gente estava dizendo aqui, antes de você chegar, é Ai, ela que tá na rua, ela tá falando que ela tá está na na rua, mas rua, pelo que menos ela deu um pena. oi aqui. Pessoal, eu vou aproveitar aqui na Mostra o livro dela. estante, tá? Quem quiser aprofundar, ó, Arquitetura do Planejamento Sucessório, um livro coordenado pela professora Daniele. Esse Isso. está na segunda edição, segunda reimpressão. Está sendo preparado um tomo novo. A professora Luciana deve estar no próximo tomo. Eu tenho uma contribuição aqui de um assunto que a gente nem tocou nessa live ainda, que é a discussão sobre a criação de uma fundação como forma de planejamento sucessório, para aquelas pessoas que querem deixar um legado, para aquelas pessoas que querem ajudar o próximo depois que morrerem, tá? Isso é super comum lá fora, não tem por que a gente não fazer isso aqui, tá? É uma maneira de você separar os bens entre os seus e aqueles que mais precisam. São formas que a Sim. gente tem de resolver a questão do planejamento sucessório para aquele que tem dinheiro agora, aquele que talvez não tenha mais dinheiro no futuro, aquele que tem filhos agora e não tem no Sim, futuro. E, sim. Lu, uma coisa... Sabe qual é a forma de planejamento sucessório que as pessoas se deparam com muita frequência? As pessoas vão ter um filho. Aí o filho nasce. Se fosse no interior, o menino ia ganhar galinha, ia ganhar bode, ia ganhar cavalo, ia ganhar bezerro. Tá? Que todo mundo em volta dá um presente para a criança. Você está na capital, aí nasce um bebê, a primeira coisa que se faz é correr para abrir uma carteira de poupança. Ou então É. fazer uma previdência privada para o filho. Isso, Lu, se for o filho mais velho. Porque se você que está me ouvindo aí for o segundo filho, o terceiro filho, o que vai acontecer é que não estão nem mais aí com você. Esqueceram de ir no banco, fazer seguro de vida, de abrir uma poupança, entendeu? Então, o que acaba acontecendo às vezes? Eu recebo casais no escritório que fizeram um seguro de vida quando o primeiro filho nasceu. E lá na apólice do seguro só consta como beneficiário o primeiro filho. E a gente Sim. tem depois mais 3, 4 filhos. Você vai dizer assim, Marcos, mas Que não tem vão problema. questionar isso, né? Vão questionar, Lu, porque eles vão Sim, raciocinar com a cabeça de direito sucessório. Mas sim. acontece que o contrato do seguro Exato. tem outra Não entra legislação. na sessão. Ele não Tá? entra E na aí, sessão. se as pessoas não estiverem atentas para isso, o que vai acabar acontecendo é que eu vou gerar uma disparidade tremenda. E eu posso usar uma ferramenta de planejamento sucessório para resolver isso. Eu posso, por exemplo, no meu testamento dizer que aquele seguro vai ter como beneficiário, além da pessoa X, as seguintes pessoas e listar os nomes ali. E listar, exatamente. Lu, você trabalha com famílias simultâneas e famílias e questões envolvendo união estável e casamento.
Vira caso de novela, daria para escrever um conto do Nelson Rodrigues, as situações das pessoas que fazem seguro de vida e colocam o nome da esposa, anos depois traem a esposa, saem de casa, passam a ter um segundo, um terceiro relacionamento. Aí esse segundo relacionamento dura mais tempo do que o casamento, e quando a pessoa morre e a companheira conviveu com ele e vai ao banco buscar o seguro de vida, ele está no nome da primeira pessoa. Tá no nome. Né? Eu já acompanhei algumas situações assim. E aí a discussão que a gente tem que ter aqui é se cabe ao juiz interferir nisso. Porque se eu tenho um contrato é um ato de autonomia privada, ele tem os requisitos de validade todos preenchidos, e a gente respeita a discussão de última vontade no testamento, porque o juiz vai dizer assim, não, está escrito que ele queria deixar o seguro para Maria, mas na verdade eu entendo que não é Maria, é Joana. Tá? Com que direito, com que fundamento vai se fazer isso se não tem nenhum vício naquele documento do testamento? Nesse caso, na verdade, eu vejo algumas situações aí, né? E é muito interessante isso, essa questão do seguro, porque a gente tem algumas regras no nosso Código Civil que vedam a deixa, a doação para a concubina ou para o concubino, a deixa testamentária para a concubina ou para o concubino, né? Mas no caso do seguro, você pode deixar e você tem essa liberalidade de deixar para quem você quiser, né? E aí a gente tem aí esse conflito, né? Porque as pessoas elas estão percebendo que existem caminhos para você fazer esse direcionamento, muito embora eu ache particularmente que essas regras, tanto a regra que proíbe a doação quanto a regra que proíbe a deixa testamentária, são regras que devem ser fulminadas pela inconstitucionalidade, e isso para mim é uma questão que eu trato inclusive lá na minha pesquisa. Mas há soluções, há caminhos, né? E é interessante que as pessoas estão começando a perceber que em algumas circunstâncias as pessoas estão se sentindo estimuladas a fraudar partilha de bens, e aí a gente falando um pouquinho desse planejamento em vida, fraudar a partilha de bens, né? Então pega todos os recursos e coloca lá numa previdência privada para tentar desviar esse patrimônio de uma futura partilha de bens, né? Porque elas às vezes se veem um pouco amarradas mesmo pela própria legislação. Tem um monte de gente, Marquito, mandando pergunta aqui. Será que a gente consegue Eu acho que a gente depois? Vamos combinar o seguinte: a gente, como o Instagram está derrubando as lives quando está chegando perto de 1 hora, e a gente está chegando muito perto disso, está faltando aí uns 5 minutos, acho que algumas coisas para a gente combinar. Quem está mandando pergunta e a gente não conseguir responder aqui, pode mandar para mim ou para você no direct e a gente vai tentando responder na medida do possível. Professora Patrícia Andrade deixou um convite aqui para a gente ir para Cuiabá, a hora que ela quiser. Patrícia, vamos sim. Vamos marcar para depois da quarentena. Quando terminar a quarentena, aí a gente pode organizar isso. Lu, mandar um beijo especial para as meninas maravilhosas do projeto Mulheres Explicam Direito, Everilda, Fernanda, Janina, que são mulheres maravilhosas que fazem esse projeto acontecer aqui em Recife e aí Brasil afora. A professora Adriana Rocha, que está aqui nos prestigiando. Um beijo grande. E veja, a Everilda acordou antes de meio-dia. A gente tá um sucesso, tá certo? Então tem esse tipo de situação também. Agora, veja o seguinte, você estava falando de fraude utilizando previdência privada. Tem alguns julgamentos no Tribunal de Justiça de São Paulo que são curiosos. Imagine um idoso com 96 anos, tá? Que de repente foi à internet banking e pegou todo o valor que ele tinha na conta, que era um valor considerável, e resolveu fazer uma previdência privada. Ele está pensando o quê? Na apostadoria dele? Tá certo? Ou será que, e veja, isso não foi feito nem perante o gerente, isso foi feito utilizando uma senha. Será que isso foi feito efetivamente por essa pessoa? Então, esse tipo de situação que depõe contra o que a gente está colocando aqui. Veja, Marcos, eu vim no seu escritório porque disseram que é para eu fazer uma empresa para blindar o meu patrimônio. Peraí, você precisa blindar o seu patrimônio? Você está devendo alguma coisa? Você quer cometer um ato ilícito? Tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado com essa noção de que blindagem patrimonial não pode ser confundida com fraude patrimonial. Né? A ideia de planejamento sucessório, aqui, como você bem frisou, né, é fazer o planejamento para que o patrimônio permaneça saudável e permaneça produtivo, mas jamais para fraudar. Né? Perfeito. E aí o pessoal está dizendo assim, mas rapaz, eu sou advogado, eu gosto quando tem briga no inventário, eu gosto quando tem divórcio com partilha de bens. Você prefere resolver o problema do seu cliente ou você prefere perpetuar um litígio?
Porque se você planeja e não precisa do litígio, você, além de mais ser caro, né, o advogado, litígio. e Lu, além de você ser advogado daquela pessoa do planejamento, provavelmente você vai ser advogado da próxima geração. Porque eles vão continuar procurando você, porque foi você que organizou aquilo, tá certo? Sem E foi você que dúvida, sem ajudou as dúvida. pessoas a escolher os caminhos. Agora, eu costumo dizer o seguinte, Marcos, e aí? O que é que você faz? Eu disse, eu vou colocar para você a opção. O patrimônio é seu, o direito é seu. Você tem que decidir o que é que você vai fazer, o que é melhor para você nesse momento. Acho que a escolha não compete a gente. O que cabe a É gente é verdade. mostrar as alternativas, mostrar os caminhos, e a partir daí a gente consegue construir a solução que é para aquela pessoa. E uma coisa que eu costumo dizer, um planejamento bem feito valoriza o advogado, porque ele vai analisar o caso concreto. Não tem uma solução enlatada, pré-concebida, que se aplique a Isso, todos os casos. Porque os patrimônios verdade. são diferentes, as necessidades são diferentes, os momentos de vida são diferentes. Às vezes chega para mim um cliente apavorado que vai fazer uma cirurgia, descobriu que está com uma doença séria, e acha que a vida dele vai acabar, e ele fica curado, e ele volta 3 anos depois casado, ele volta com netos, ele volta com um filho novo, um filho temporão, e aí o que é que acontece? Uma fase na vida dele que achava que tinha acabado, muito pelo contrário, está recomeçando É de outra verdade. forma, É certo? verdade. Então, E a a gente ideia, trabalhar a as cooperação pessoas é ótimo nisso. precisam, é verdade, as pessoas precisam entender que, você falou de filho temporão, eu me lembrei, né? As pessoas precisam entender que a gente tem regras muito, muito específicas para testamento no Brasil, né? Que é uma coisa que a gente, quando está estudando sucessão, a gente pula, porque a gente diz assim, ninguém usa testamento, ninguém faz testamento, e as pessoas precisam entender que não precisa ser rico para fazer testamento, não precisa ser empresário para fazer testamento, né? O testamento é algo que vem como um grande braço direito na hora do processo sucessório. Dani acabou de comentar aqui que um planejamento sucessório bem feito evita que as pessoas vão ao judiciário, né? Quando muito bem feito, as pessoas não precisam ir ao judiciário, no máximo para homologar eventuais situações. E a gente precisa parar com essa ideia e com essa cultura, né, de que direito de família, que direito das sucessões é o direito da baixaria, é o direito de lavar roupa suja, né, é o direito do conflito, é o direito do litígio, porque, na verdade, isso foi muito incutido na gente, né? A nossa legislação estimulava as pessoas a brigarem para chegarem num resultado pontual dentro do direito de família ou dentro do direito sucessório. E hoje a gente vive uma nova era, a era do diálogo, a era do consenso, a era da mediação, que estimula a arbitragem, que estimula a retirada das demandas de menor complexidade ou de menor litigiosidade de dentro do judiciário, que muitas vezes estão sendo resolvidas nos escritórios, nos contratos, nos instrumentos jurídicos que a gente tem à mão, que são muitos, para que a gente possa tornar esses processos, que são processos naturalmente mais dolorosos. Ninguém gosta de passar por um processo de sucessão, ninguém gosta de passar por um processo de divórcio com discussão de partilha de bens, né? Ninguém gosta disso, e quanto mais brigando, né, Marcos? Então, eu acho que a gente precisa entender que a nossa advocacia, o nosso trabalho, esse trabalho consultivo, esse trabalho preventivo, ele vem para preservar as pessoas dessa guerra, né? Concordo com você. Desse conflito tão estimulado, né? Quem é que ganha com isso, na verdade? Quem é que ganha com os conflitos? Porque às vezes as pessoas dizendo, às vezes, assim, não, quem ganha com isso é o advogado, que vai cobrar honorários mais caros. Gente, meu tempo é precioso, né? E o Perfeito. tempo que você vai gastar discutindo um processo extremamente conflituoso por 20, 30, 40 anos, quando você dilui os honorários em 40 anos, né? Não dá R$ 10 por mês. Pois é. Fora o desgaste. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, eu sugeri a gente usar o tema do planejamento para a gente sair do tema do vírus. As pessoas estão em casa e esse é o momento que você pode tentar fazer uma limonada com os limões que a vida deu a gente. Verdade. Se você é profissional e tem clientes, você vai oferecer a oportunidade dos seus clientes pensarem sobre isso. Às vezes seu cliente recebeu uma indenização, às vezes seu cliente vendeu um imóvel e ele foi lhe procurar para outra coisa. E você aproveita e pergunta a ele se ele não quer começar a planejar o que vai acontecer no futuro dele. Então você tem um novo nicho de negócio. Você, estudante, está ouvindo a gente, você começa a perceber que tem muito mais no direito do que apenas aprender a litigar. Que você tem que se preocupar em resolver os problemas das pessoas, não necessariamente em litigar. Se você está pensando num tema para TCC, se você quer aprofundar, por que não aproveitar a quarentena e tentar ler artigos sobre o assunto, tentar comprar livros sobre o assunto?
O que eu vou tentar fazer, Lu, espero conseguir, a gente combinou que ia ficar abaixo de 1 hora para poder eu tentar salvar essa Sim, live para outras pessoas poderem assistir. legal. Esse horário foi uma aposta, tá? Eu acho que eu fiquei satisfeito com o resultado. Muita gente Uhum. prestigiou a gente aqui Sim, sim. durante a conversa, tá? E o que eu queria, minha amiga, lhe agradecer. Tá? Lhe agradecer Oh, pela eu que disponibilidade. agradeço. Bom saber que você está bem em casa aí, com o meu xará, Sim, o seu Marcos, tá? sim, estamos Continue super bem. bem, produzindo no escritório, Obrigada. tá? Sim, E, todos enquanto a gente nós. estiver em casa, quem sabe a gente faz uma Vamos segunda agitar esse rodada disso Instagram. aqui. Vamos sim. Vamos aproveitar para convidar o pessoal para o evento que vai ter amanhã do IBD Fan Sim, por Pernambuco, favor, faça o né? convite, faça as honras. A gente pensou numa maneira também de se encontrar virtualmente, né? Então a gente lançou esse projeto Fique em Casa com o IBD Fan PE. Toda semana vai ter uma pessoa convidada, ou mais de uma pessoa convidada, e vai ser pela plataforma Zoom. Entrem lá, @ibdfanpe, e vejam como é que vocês fazem para se inscrever, para poder receberem um link para a gente se encontrar amanhã, dia 1º de abril. Não é mentira, certo? E o nosso primeiro convidado é o presidente nacional do IBDFAN-PE, do Nacional do Defesa IBDFAN, Nacional, o queridíssimo Rodrigo da Cunha Pereira, que vai tratar sobre presença visitação e VIP. guarda em tempos de coronavírus. Ele nos deu a honra de participar desse evento amanhã. E a gente espera que vocês se interessem e que entrem lá no link para vocês saberem como é que faz a inscrição. Bom, Acho que vai ser um debate interessante. eu acho que vai ser uma ótima oportunidade, o pessoal aproveite. E a gente vai fazer o seguinte: eu vou tentar gravar a live, mas de qualquer maneira ela vai ficar aqui 24 horas. Sim. Mas a gente fez um bate-papo antes de começar a live sobre o livro de Luciana, que trata de famílias simultâneas. Eu vou jogar isso no meu canal no YouTube. Vou tentar salvar a live e também deixar lá no canal no YouTube. Qual é a ideia? Massa. Todo dia tem um material novo para poder a gente produzir nesse momento de crise. Amanhã, Isso. antes da live aliás, antes não, depois da live do IBD Fan, a gente vai ter ainda uma conversa com a professora Carla Moutinho sobre alimentos, tá? Temas controvertidos ótimo. envolvendo alimentos. E assim a gente segue produzindo. Todo mundo em casa, tá? Fiquem bem. Obrigado pelo pessoal que participou aqui, tá? Nessa live que envolveu gente de vários estados, vários colegas professores. É muito bom, pelo menos, saber que vocês estão aí, estão em casa também. E estão cuidando dos seus, tá? Lu, um grande beijo para você. Um beijo, Marquito. Um beijo para todo mundo que participou, Tchau, que mandou beijo, coração, interagiu. Beijão, tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima.